fazer uma pergunta aqui. Eu gosto de comparar muito, principalmente pela questão de idade, Brasil e Estados Unidos. Sendo um que deu certo e um que deu errado. Você classificaria assim? Eu queria perguntar, aonde você acha que deu... Onde foi essa diferença? Por que os Estados Unidos é o que ele é hoje e tem a mesma idade que o Brasil e o Brasil é o que é hoje? Então, aí a gente tem que recorrer aos sociólogos weberianos, o Max Weber, né? Porque o Weber, ele tem um livro chamado Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, e basicamente ele vai dizer que não o capitalismo em si, mas essa mentalidade empreendedora, né, que ele chama de ética do trabalho, você ter planilha, gráfico, planejamento, missão, visão, vocação, toda aquela coisa que se aprende na administração, ela tem uma gênese, né, que é o protestantismo, os calvinistas. Todos os países, querendo ou não, que nós chamamos hoje de desenvolvidos, têm uma relação com o calvinismo, com o protestantismo no geral. A Holanda, por exemplo, foi o primeiro país a ter bolsa de valores, bancos modernos, e esse é um país que foi o primeiro país a decretar o liberalismo político-econômico. Então, muitos perseguidos religiosos, inclusive presbiterianos, calvinistas, fugiram para a Holanda. A Holanda criou duas companhias mercantilistas, né? Uma que foi para o Oriente, fez negócios com o Japão, olha no que deu o Japão. E outra que fez negócios aqui com a parte ocidental. Invadiram o Nordeste brasileiro, inclusive, né? E a história é que Portugal ficou sem rei em 1580, né? Morreu Dom Sebastião, não sei se você lembra do Camões, os Lusíadas, né? Ele tinha uma homenagem ao Dom Sebastião, era um rei pirralho, morreu com 16 anos, expulsando muçulmanos do norte da África, sumiu. Portugal tinha como sucessor o tio dele, que era um velhinho já caquético, não tinha herdeiro, ficou 2 anos no poder, morreu, Portugal ficou sem rei, e aí... Portugal foi anexada à Espanha porque o parente mais próximo era o rei da Espanha. Então, entre 1580 e 1640, Portugal foi Espanha. Os espanhóis reivindicavam a Holanda como um território seu. Tentaram invadir a Holanda. Com o apoio dos ingleses, os holandeses resistiram. Acabaram com a esquadra dita invencível dos espanhóis, né? Que acabou sendo derrotada. A Inglaterra defendeu a Holanda. Eles se juntaram, né? Eles se juntaram exatamente. para combater os Isso espanhóis. Culmina, no final das contas, no princípio de Orange, né? Que entrega, que une os reinos, literalmente. Aí, na Revolução Gloriosa, em 1688, o rei da Inglaterra perde o poder, mantém o status de rei e o parlamento passa a governar, né? Foi um acordão entre Holanda e Inglaterra. Eles disputavam mesmo as rotas marítimas, mas apaziguaram as relações. E aí, nessa história toda... os espanhóis resolveram atacar a Holanda com seus navios e navios portugueses. Só que quem financiava o açúcar aqui no Nordeste brasileiro era a Holanda. Tanto é que o açúcar nem passava por Portugal, é direto para Antuérpia, né? Que é o porto que distribui o açúcar, etc. A partir da Holanda. Bom, resultado, os holandeses resolveram retalhar Portugal, invadiram o Nordeste brasileiro, construíram redes de esgoto, bibliotecas, a primeira sinagoga de toda a América está no Recife. Teve guerra? Teve confronto? Não, eles chegaram porque Portugal estava aos frangalhos, né? Literalmente durante esse domínio espanhol. Então eles vieram aqui para empreender mesmo, né? E estradas, bibliotecas, alguns senhores de terra decretaram mão de obra livre assalariada, acabaram com a escravidão, mas também não dá para ficar elogiando os holandeses porque eles criaram apartheid na África do Sul e outros problemas de segregação terríveis. Mas em 1640, Portugal reinventa a sua monarquia, se separa da Espanha e começa a reivindicar o Nordeste brasileiro de novo. Esses holandeses são expulsos, né, com a ajuda de indígenas, de alguns bandeirantes e exército português. Esses holandeses vão para o norte da América, fundam uma cidadezinha chamada Nova Amsterdã. Gradualmente, essa cidade recebeu o fluxo imigratório de presbiterianos ingleses, né, que mudaram o nome da cidade, hoje é uma tal de Nova York. Sim. Então... essa aqui. Então, por que eu estou contando toda essa história? Na Revolução Francesa, você tinha alguns protestantes ali na burguesia fazendo revolução também. A Inglaterra, mesmo os anglicanos incorporaram preceitos calvinistas e tudo mais. Então, o que acontece? É uma questão de mentalidade, né? Nós fomos colonizados, querendo ou não, por simples exploradores que queriam, com menor esforço, tirar a maior riqueza. Enquanto que nesses outros países, inclusive a Austrália, os imigrantes eles foram para fincar raízes, né? Para criar um projeto de desenvolvimento. Exatamente. O paraíso ele tinha que ser construído racionalmente, com muito trabalho, muito esforço. E o protestantismo tinha isso em jogo, né? Porque o protestantismo, principalmente o calvinista, ele vai dizer o seguinte: você nunca vai saber se você ou não é escolhido para ir para o céu.
Mas você pode coletar indícios de que você é o predestinado. Como? Prosperando e trabalhando metodicamente. Você não vai entregar a sua vida a sexo, drogas e rock and roll. Na verdade, você tem que... A maneira de você provar que é o escolhido é com uma sese intramundana, né? Ou seja, sendo Caxias. Ao invés de você meditar no topo da montanha, que nem um budista, fazer jejum, você prova que você é um sujeito de fé trabalhando e prosperando. Aí você deve estar me perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com capitalismo? Se tem gente que é ateu ou de outra religião, não tem nada a ver com protestantismo e prosperou. É que o Weber vai dizer que a ética do trabalho inventada pelos protestantes, o capitalismo, no sentido geral, é uma consequência imprevista dos protestantes. Né? Por quê? Porque pessoas de outras religiões, ateus, começaram a imitar não o protestantismo, mas o método que eles usavam para prosperar. E aí isso se deu o nome de administração ou empreendedorismo. E aí que a gente deu boom econômico, o capitalismo se expandiu pelo mundo inteiro, vai dizer o Weber. Inclusive no Japão, que não tem quase nada de protestante. Mas aqui tinha um imperador no século... primeiro imperador, na época da colonização, que gostava da racionalidade econômica dos holandeses. Nem todos eram protestantes, evidentemente. E aí houve uma identificação durante 200 anos. O Japão só aceitava fazer comércio com os holandeses. Então esse é o germe do capitalismo, né? no Japão. Aí no século XIX veio um imperador chamado Meiji, inaugura a Era Meiji, manda um monte de gente estudar na Europa, desde música clássica, industrialização, ciência moderna. E esse pessoal vai para o Japão, volta para o Japão, com 1000 conhecimentos. O governo cria empresas estatais para desenvolver a economia, a arte, seja lá o que for, e depois revendeu essas empresas a preço de banana para as famílias nobres japonesas. Por isso que tem várias empresas japonesas com nomes de famílias nobres, Yamaha, Honda, sei lá. E essa é a história do capitalismo japonês, mas tem um quê do calvinismo. Entendi. E aqui a história era a festa do boi, né? Por isso que a maioria das nossas cidades são litorâneas, né? A ordem da coroa portuguesa era o menor esforço e maior lucro. Sim. Então, pau-brasil, cana-de-açúcar e tchau. Explorou tudo. E isso permanece, né? Essas consequências culturais, elas ficam na nossa cabeça. Sim. Então, a gente tem um tipo de sociedade tradicional, arcaica, em que se trabalha muito não com mérito, né? Tanto que se fala de meritocracia aqui, mas é uma falácia aqui no Brasil. Na verdade, são privilégios. São pessoas que estão ligadas ao Estado, que são beneficiadas por ele. Veja o caso dos militares, né? Filha de militar tem direito à pensão. Por que será? E não são pensões pequenas. Não tem pé e cabeça um negócio A quantidade de pensões e benefícios e tudo que tem para qualquer tipo de pessoa envolvida na política é surreal, né? Pois é, inacreditável. Isso é inacreditável. Cargos de confiança aqui no Brasil. Acho que na coroa inglesa tem 200, 300, contando o parlamento. No Brasil são 20 mil espalhados só no nível federal. E continuando nessa comparação Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos, os estados são muito mais independentes. Né? Você viaja de um estado para outro, lá é praticamente outro país, né? Em vários sentidos. Não seria algo que funcionaria melhor aqui no Brasil? Então, o problema é que a formação dos Estados Unidos... Aliás, os Estados Unidos não tem nome, né? Se a gente parar para pensar. São pedaços unidos, né? Enfim. Que já foi o Brasil, né? O Brasil já foi Estados Unidos do Brasil. Mas nunca teve uma característica que a gente chama de federativa, né? Tá. Então, quando a gente pensa na Federação Norte-Americana, a ideia é que cada estado tem suas próprias legislações em torno, por exemplo, da eleição. Por isso que dá toda essa confusão, né? Cada estado tem seu sistema. Sistema penal também, né? O sistema jurídico penal. Então, no Texas, se você mata, praticamente você ganha um prêmio, né? Porque não acontece... Lógico que eu tô brincando aqui, mas depende do que acontece. Se andar armado, etc., que não dá nada. Em Nova York não podia isso. Se bem que a Suprema Corte norte-americana acabou com isso, né? De que cada estado pode decidir. Agora está decidido que cada um faz o que quiser da própria vida e anda armado, né? Isso foi agora, no início do ano. A Suprema Corte fez cair uma reivindicação de moradores de Nova York que queriam andar com um porte de arma para se proteger. Bom, mas aí o que acontece? Por que isso aconteceu, né? Porque os Estados Unidos eles foram formados pelo norte, né, dos Estados Unidos, que tem uma vocação mais liberal em defesa da liberdade, inclusive para mão de obra, né? Não aceitavam escravos, e os estados do sul eram agrícolas escravocratas. Acredita-se, não temos bola de cristal, mas se o sul tivesse ganhado a guerra, e eles que tinham um sistema escravocrata parecido com o nosso, talvez os Estados Unidos tivessem o mesmo destino aqui que o brasileiro. Que o Brasil. A sorte é que os liberais venceram esses escravocratas. Então, por quê? Porque quando você tem o domínio rural predominando sobre o urbano, você tem o Estado não como sendo
uma ruptura com o interesse privado, mas o Estado, como é no Brasil, que é uma continuidade do domínio rural, ele é um puxadinho. Consequentemente, os interesses políticos, todos que são criados, são para manter esses privilégios. Então, nos Estados Unidos, eles souberam separar muito bem o público e o privado. Então, veja que o Trump tentou burlar as regras da eleição, etc. A justiça, as instituições são superiores aos indivíduos. No Brasil, o indivíduo é superior ao Estado. Você lembra do caso do desembargador na época, dos Santos, na época da pandemia, que não queria usar... Esqueci, não vou lembrar o nome dele, mas sim, vou ligar pro... Era um sujeito obeso. Eu tenho um sticker dele, vou ligar pro Del Bel, acho que é o nome do cara lá. Tem o Roberto da Mata, né, num livro chamado Carnavais Malandros, alguma coisa assim. Ele diz que quando um brasileiro briga contra o brasileiro, a primeira coisa que você diz é: você sabe com o que você está falando? Ou seja, eu sou superior às leis ou qualquer regra que nos torne minimamente iguais. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, diz o Roberto da Mata, ele estudou lá, quando um indivíduo briga com outro, ele diz o seguinte, né? Quem é você para falar assim comigo? Ou seja, quem é você perante as leis para tentar tirar alguma vantagem? Então a gente tem uma cultura do personalismo muito forte. O painho é dono do município, ele coloca a gente nas secretarias, ministérios, sei lá, porque é parente, amigo de parente, etc e tal. Então o domínio privado é muito forte no Brasil. E essa é uma coisa que não é só na esfera pública, na privada também. Você deve ter cansado de ver empresas familiares. Que muitas vezes o cara é colocado, não porque estudou, tem uma experiência de causa, que é o seu caso ali, tudo bem, ótimo, excelente. Mas tem gente que é só porque é filho do dono, tá lá e o cara é um tapado. Né? E vai ocupando cargos importantes. Então, tanto a gestão pública quanto a privada são muito prejudicadas por esse tipo de administração arcaica que a gente tem. Né? E é uma coisa que... Mas aí é uma questão individual, né? Da empresa, não é uma questão do país, né? Mas o problema é que é geral, né? E o Weber, ele vai dizer mais ou menos isso, que empresas familiares, né? Que tem uma administração tradicional, o problema é que elas são mais suscetíveis ao fracasso, né? Porque falta uma administração profissional. Por isso que essas empresas americanas que a gente vê, as grandes, né? Elas têm um conselho ali, que elegem quem é o presidente, né? Então, foi o que aconteceu com o Steve Jobs, né? Que ele foi destituído da própria empresa que ele criou, né? A Apple. Sim, né? sim, então, olha que coisa demitido, louca. Aqui no Brasil isso não acontece jamais. Imagina, sei lá, a família... Aliás, o dono do Pão de Açúcar, aconteceu isso com ele, né? O Abílio Diniz vendeu as ações, etc. Foi criador, ele tentou juntar duas empresas que são inimigas históricas, né? Na França, que é aquele grupo Casino e o outro sei lá das quantas. Que um grupo ajudava a resistência durante a Segunda Guerra Mundial, o outro ajudava os nazistas. Então ele tentou juntar Corinthians e Palmeiras, né? E foi destituído, literalmente. Foi isso que aconteceu com a Abílio. Então, empresas sérias, etc., tem um conselho ali mais profissional, não importa se você é o dono, etc., vão fazer, ou o criador. E essa é uma administração racional, né? Que põe a responsabilidade nos seus gestores, administradores. Então, aqui no Brasil é tudo muito misturado, né? O público, o privado. Então, a questão é que a gente vê empresas, né, que acabam alocando familiares em altos postos, né? E grandes empresas exigem uma profissionalização, a ponto que, muitas vezes, o criador da empresa, como o Steve Jobs, ele acaba sendo destronado ali, né? Sim. Então, isso vai mostrando que, no Brasil, a gente nunca separou o direito público do privado. Você tem casos de políticos, né, que dizem: olha, eu vou pegar minha ambulância do hospital público para atender não sei quem. Bom, a ambulância é pública, né? E não pertence a ninguém, a não ser aos interesses, né, da saúde do Estado, da sociedade. Então, esse é o grande problema aqui, né? A gente nunca criou uma fronteira muito rígida entre uma coisa e outra, é muito promíscuo. Você acha que um problema, o problema é a falta de fiscalização, cultural, obviamente, mas uma falta de fiscalização, o cara ele não tem, obviamente, não tem o direito, mas ele tem o poder de fazer isso. Ele tem o poder de pegar a ambulância e fazer o que ele quiser com a ambulância. A questão é que as leis existem, né? Mas mesmo quem fiscaliza participa desse, digamos assim, dessa teia, né? de acordos, né? De trocas de favores, né? São os conchavos políticos que a gente tem aqui. Então, esse é o problema. Então, às vezes você vê pessoas que fiscalizam que são subornadas, ou então tem algum outro benefício, exatamente por apoiar, de repente, quem deveria prender ou punir.